boa noite. E aqui estamos novamente para mais um estudo da Palavra do Senhor. Eu quero saudá-lo na paz de Jesus. Que bom poder ter esta oportunidade de entrar aí em sua casa, aonde você está, na sua intimidade, no seu descanso. Mas louvamos a Deus por esta oportunidade de termos este recurso de nos comunicarmos, mesmo não tendo a oportunidade de nos vermos pessoalmente. A Deus toda a honra, todo o louvor, por isso eu estou feliz em poder me dirigir a você neste momento para mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta hora, eu quero lhe convidar para, junto comigo, louvarmos ao nosso bom Deus. Este é o nosso momento de oração. Eu creio que a oração, ela tem um poder extraordinário para mudar a nossa história. Eu não sei como tem sido a sua história. Eu sei da minha história e eu tenho certeza que a oração, ela tem influenciado e mudado a minha vida. Eu gostaria de, neste momento, de elevar a Deus uma prece, intercedendo por você que está aí e que me ouve agora. Você que enfrenta as suas lutas pessoais, as dificuldades financeiras, as dificuldades conjugais e familiares. Estas são lutas que todos temos em comum. E não tem sido fácil, sobretudo em momentos de crise como temos vivido. Portanto, eu creio que o Senhor tem uma bênção reservada para você nesta hora. Feche os seus olhos e vamos apresentar a Deus os nossos desafios. Maravilhoso Deus, Pai eterno, exaltamos o Teu nome e cremos que não há outro Deus. Acreditamos e confiamos em Ti. Exaltamos o Teu nome pela Sua santidade. Nos lembramos
Nos lembramos do profeta Isaías, que em sua visão ele acessa o teu trono. E quando ele adentra no teu trono, ele fica impressionado com o coral que exalta e glorifica o teu nome. Nós queremos também exaltar a sua santidade. Entendemos e reconhecemos que somos pecadores, somos faltosos. E rogamos o teu perdão, a tua misericórdia. Pai querido, há muitas histórias que estão do outro lado da tela e o Senhor as conhece em detalhes. Por isso, eu intercedo por eles todos. Que o teu Santo Espírito, que a manifestação do teu poder, venha agir, operar na vida desses teus filhos que enfrentam os diversos desafios na esfera familiar, sentimental, na esfera financeira, de saúde. Enfim, Senhor, que o Senhor vá visitar este lar, que o Senhor esteja ao lado desta família, ao lado desta pessoa que carece e precisa do seu auxílio. No nome de Jesus, que o Senhor tome cada um deles e o Senhor faça deles instrumentos em suas mãos. Que a tua paz e o teu amor nos acompanhem neste estudo que teremos agora. Que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Que tenhamos ouvidos sensíveis para entendermos os teus propósitos. Por isso eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meu querido amigo. Aqui estamos para mais um tema da Palavra do Senhor. Eu gostaria que você, que ainda não pegou a sua Bíblia, que você vá lá, busque a Bíblia, não deixe de tê-la em suas mãos. É importante você receber a informação, mas vivemos em um tempo, em uma época, em onde cada vez as pessoas conhecem pouco a Bíblia. Estamos numa era tecnológica onde se usa muito o celular, onde se usa o tablet, o computador, e eu vejo que ainda é importante termos esta habilidade de folhear a Bíblia, encontrar os textos, sublinhar, nela ler e refletir sobre aquilo que o Senhor revelou. Pegue a sua Bíblia, você, sua família, os seus filhos, cada qual deveria ter a sua Bíblia em mãos e que nesta hora, neste momento, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, venha nos falar. Vivemos em um momento de grande crise, dentre elas eu destaco aqui a crise da fidelidade. Existem conflitos no âmbito conjugal, onde a infidelidade tem se destacado e vemos um grande número de pessoas se separando, se divorciando por conta da infidelidade. Nós podemos perceber também a infidelidade no âmbito profissional, tanto os patrões se aproveitando dos seus empregados, quanto os empregados se aproveitando dos seus patrões, cada qual querendo tirar proveito da situação. Isto é um mal que tem dominado a sociedade, infelizmente. No entanto, a palavra de Deus trata de um tema que tem gerado muita inquietação nas pessoas. E eu quero aqui, em nome de Jesus, tratar desse tema de maneira serena, tranquila, mas fundamentada no assim diz o Senhor. Eu quero tratar com você sobre o assunto de dízimos e ofertas. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que eu sei hoje é que há muitos argumentos de pessoas, quer sejam praticantes de igreja, frequentadores de igreja ou não. Eles têm levantado críticas ferozes em relação à fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O que eu quero lhe apresentar agora é o que Deus nos ensina sobre a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Com certeza, um dos grandes desafios para assimilar o tema da fidelidade nos dízimos e nas ofertas é a compreensão de quem pertence este mundo, ou melhor, a quem pertence este mundo. Nós precisamos entender isto, porque agimos muitas vezes como se fôssemos todos donos deste mundo. Às vezes percebe-se que todos, com uma relativa arrogância, afirmam que eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu comprei,
E assim as pessoas têm vivido. E esta ideia, ela tem tomado conta dos pensamentos e das atitudes, inclusive de pessoas praticantes da religião. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. É um tema, para alguns, polêmico. Para mim, é um tema muito esclarecedor e, com certeza, sob a ação do Espírito Santo, você vai ter uma boa compreensão a respeito deste assunto. Primeiro ponto, que é importante que você compreenda. O que a Bíblia fala? Quem é o dono de tudo? Quem está no controle de tudo? Você quer ir lá comigo em Salmos capítulo 24 e o verso 1? E você vai encontrar neste texto uma definição muito transparente a respeito de quem é o dono deste mundo. Capítulo 24 de Salmos, capítulo 24 e o verso 1. Você encontrou o texto? Você está aí com a Bíblia aberta? Acompanhe esse texto e leia comigo Salmos, capítulo 24 e o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Que extraordinário esse texto, né? Na linguagem do salmista, ele afirma categoricamente: tudo pertence ao Senhor. Percebam aí que não somente a terra, mas tudo o que está na terra, o mundo e aqueles que habitam neste mundo. Aí nós podemos perceber que nós encontramos um dono. Nós encontramos alguém que está no controle de tudo. Isto lança por terra qualquer manifestação, qualquer interesse que alguém tenha de chamar para si a responsabilidade comumente usada, apresentada: isto é meu, isso eu consegui, isto é fruto das minhas mãos. Cabe lembrar também que lá no profeta Ageu, no capítulo 2 e o verso 8, apresenta de maneira detalhada, se você puder ir comigo lá, em Ageu, capítulo 2 e o verso 8. Ageu, você pode ir lá, nós vamos encontrar um livro bem pequeno, não é? Que fala de maneira mais específica quais são as riquezas de Deus. Capítulo 2 e o verso 8. Ali diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, de maneira muito explícita, nós vimos tanto na linguagem do salmista, quanto na linguagem do profeta, de maneira muito clara, que Deus é o dono de tudo. Reitero aqui, ora, se Ele é o dono de tudo, creio que a nossa função aqui deve ser outra, senão aquela de qualquer desejo de afirmar, como normalmente nós o fazemos, de que isto é meu, de que isto é minha propriedade. Ora, se Deus é o dono de tudo, se Deus é o dono de todo o ouro, se Deus é o dono de toda a prata, qual é a nossa função? Por que nós estamos aqui? Obviamente, se Ele é o dono, Ele me confere o privilégio de cuidar dessas coisas. Numa linguagem um pouco mais enriquecida, ou melhor, daqueles que têm um padrão de vida melhor, compreende isto muito bem. Quem é dono de uma mansão, quem é dono de uma grande casa e possui muitas posses, normalmente coloca como administrador dos seus bens um mordomo. Essa expressão mordomo se refere a uma pessoa que vive naquela mansão, naquela casa, cuidando de tudo como se fosse seu. Mas não o é. Prova que há uma diferença muito grande de status entre o proprietário e o mordomo. Qualquer pessoa que se apresenta ao dono ou ao mordomo vai ver a diferença do status. No entanto, o mordomo cuida da casa como se fosse sua. Recai sobre ele a responsabilidade de todos os afazeres, de toda a manutenção. Percebe-se, então,
de que eu e você nos encaixamos nesta figura. Se Deus é o dono de tudo e eu estou aqui, eu preciso cuidar destas coisas como se fossem minhas, mas ciente de que elas não são. Elas pertencem ao Senhor. Então isso não deve desencadear em mim qualquer ambição ou orgulho que me faça ou permita que eu seja melhor do que o meu irmão, melhor do que aqueles que estão ao meu redor. Afinal de contas, tudo que estamos desfrutando e vivendo não me pertence, pertence ao Senhor. Um outro ponto também importante, que no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nós encontramos ali uma afirmação apresentada pelo Senhor de que tudo aquilo que nós conseguimos ou conquistamos não é necessariamente fruto da minha vontade. Se você for comigo, como já mencionei, em Deuteronômio, capítulo 8, e os versos 17 a 18, você vai ver que esse texto ele é muito interessante e nos coloca em nosso devido lugar, como mordomos, ok? Como pessoas que estamos aqui para cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 17 e 18, você já encontrou esse texto? Ele está bem fácil, está lá no início da Bíblia, é um dos 5 livros do Pentateuco, escritos por Moisés. Deuteronômio, capítulo 8, e os versos 17 a 18. E assim diz o texto: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas coisas. Antes, olhem aqui, escutem aqui, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus pais. Que coisa bonita de se ver e de ouvir, não é verdade? Você entendeu o texto aí? Você captou a mensagem aí? Você viu aí que ao Senhor pertence o mundo, ao Senhor pertence tudo aquilo que está neste mundo e aqueles que estão nele. O Senhor é dono de todo o ouro, o Senhor é dono de toda a prata. E aqui, neste texto que acabamos de ler, em Deuteronômio capítulo 8, também nos diz que quem nos dá a força para adquirirmos os nossos bens é Deus. Você pode perceber neste estudo, ou pelo menos nesses 3 versos que aqui apresentamos, de que tudo provém de Deus. Às vezes, nós nos jactamos, afirmando com certa segurança de que eu consegui isso, mas olhem só, no verso 17 do capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Que mensagem, não é? E eu, às vezes, meu amigo, eu me dou conta, eu percebo, quando estudo esse assunto, que a fonte do orgulho, a fonte da ambição, muitas vezes ela está circunscrita nesse desejo incontido de se obter bens. E o Senhor, sabendo que isso seria ou poderia ser um dos males da sociedade, estabeleceu o dízimo, ou mesmo as ofertas, para que nós não tivéssemos este apego exagerado nas coisas e através destes elementos, destes recursos, dízimos e ofertas, ajudássemos a pregação do Evangelho e também a formação de caráter, a formação de pessoas que sabem compartilhar, pessoas que desejam ajudar as pessoas. E aí você me pergunta, mas pastor, qual é a parte de Deus? Existe isso escrito na Bíblia? Existe. Se você for agora em Levítico, olhem lá, vamos voltar um pouquinho aí, Levítico, capítulo 27, Levítico,
capítulo 27 e os versos 30 a 32. Levítico 27, 30 a 32. E eu leio o seguinte, achou o texto? Vamos ler, eu e você? Vamos lá. No tocante às dízimas, verso 30, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas, do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será do Senhor, ou será santo ao Senhor. Vocês percebem aqui que há uma expressão dízimas. Essa expressão dízimas representa a 10ª parte. A 10ª parte de meus bens, a 10ª parte dos meus ganhos. Cabe chamar a sua atenção aqui, que no verso 32, diz ali, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Essa expressão santa significa que ela deve ser separada. Ela não deve ser usada para o meu bem-estar ou para atender às minhas necessidades. Elas devem ser dedicadas ao Senhor. Assim como já vimos em estudos anteriores, o sábado é um dia santo. Ou seja, por ser um dia santo, é um dia dedicado ao Senhor. Vimos agora que os dízimos, eles também são santos e eles devem ser reservados ao Senhor. Não devo tocar nele, porque pertence ao Senhor. Afinal de contas, na linguagem do mordomo, nós estamos aqui para cuidar, mas Deus, na sua generosidade, de tudo aquilo que Ele me concede, de tudo aquilo que Ele me deu forças para conseguir, Ele diz assim, Éder, você pode se beneficiar de 90% daquilo que eu lhe dei. A 10ª parte é minha. E aí eu me apresento diante do Senhor, me apresentando como sacrifício vivo, louvando a Deus e levando em minhas mãos aquilo que lhe pertence. Na realidade, o dízimo, eu não estou dando, eu estou devolvendo, porque não me pertence. Então, quando eu vou à casa do Senhor, eu levo o meu dízimo com a manifestação de compreensão de que isso não me pertence e também de adoração a Deus. Que atitude interessante que vai desencadear um processo educacional de compartilhamento. Isto, sem sombra de dúvida, nos torna cristãos melhores dentro de um mundo insensível e também infiel. De quanto temos que devolver do dízimo? Ou seja, algumas coisas, alguns detalhes. A palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, os versos 20. Vamos ler comigo a partir do verso 20. Gênesis 28, a partir do verso 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, a expressão aqui que nós encontramos é de tudo quanto Deus me conceder. Muitas vezes nós temos a ideia de que eu devo devolver o dízimo apenas no meu salário. Mas, e se você ganha um presente? Você deve dizimar? Sim, natural que sim. Mas como você vai dizimar? Você vai perguntar para a pessoa que doou quanto custou? Não, você vai fazer uma estimativa, não é? De quanto isto custou. E você deverá também dizimar de tudo aquilo que você ganhou, que passa a ser considerado, dentro da perspectiva bíblica, uma bênção, uma dádiva de Deus.
então devemos agir dessa forma. Fidelidade em todas as circunstâncias. Aonde que é empregado o dízimo? Isso é importante nós descobrirmos também. Será que o dízimo ele pode ser usado para reformas e construções de igrejas? Será que o dízimo pode ser usado para comprar alimentos para as pessoas necessitadas? A palavra de Deus nos responde isso. E eu gostaria que você fosse lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, e os versos 13 e 14. Encontrou? 1 Coríntios, capítulo 9, e os versos 13 e 14. E lá eu leio o seguinte... 1 Coríntios, capítulo 9, e os versos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esclarecedor do texto, não é? Então, aonde se emprega o dízimo? Para aqueles que pregam o Evangelho. Dentro da igreja adventista, os dízimos são usados para o sustento dos pastores, para a manutenção dos pastores. Então, você falou assim, mas onde ficam as construções? Onde ficam as reformas? Onde ficam a compra das pessoas, de alimentos para as pessoas carentes? Aí entra então o tema das ofertas. As ofertas é que devem ser usadas para a construção, para a reforma e também para atender os necessitados. E as ofertas, elas estão na Bíblia também. O que nós encontramos na Bíblia sobre as ofertas? Se você está ainda em 1 Coríntios, avance um pouquinho no capítulo 16 e o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 2. Quanto no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Aqui, Paulo dá uma recomendação para a igreja que todo primeiro dia da semana você separe a sua oferta para que quando ele for e passar por lá, para que isso então venha ajudá-lo no avançamento da obra. As ofertas, elas são diferentes daquilo que nós vimos nos dízimos. Os dízimos, elas pertencem ao Senhor, então quando você vai à casa de Deus, você não leva, você não está dando dízimo, você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Diferente das ofertas, as ofertas elas não têm proporção estabelecida numericamente, mas tem uma proporção, e esta proporção é conforme as bênçãos que Deus lhe dá. Cá entre nós, todos, ao longo de uma semana, somos abençoados por Deus. Logo, entendo que deveríamos ofertar a Deus cada final de semana, à luz daquilo que nós temos, naturalmente, não se estabelece. E um outro ponto aqui importante no estudo dos dízimos e das ofertas é que Deus não exige quantidade iguais para todos, mas a exigência de Deus ela é proporcional à sua renda. Quem ganha mais vai devolver mais. Quem ganha menos, devolve menos. Isto é muito bom saber que Deus age respeitando as diferenças socioeconômicas, diferente das ofertas. As ofertas é uma manifestação espontânea, sua e minha. Eu me apresento ao Senhor e toda vez que eu vou separar minha oferta, eu faço uma avaliação da semana. Toda semana eu levo diante do Senhor as minhas ofertas. E quando eu as levo, isso me força a me lembrar, puxa, o que Deus fez por mim essa semana? E aí eu me lembro da proteção que Deus dispensou a mim. Muitas vezes das respostas que Ele me deu quando eu estava inquieto. Eu me lembro também da minha família, eu me lembro dos meus filhos. Eu me lembro do pão de cada dia. Eu me lembro da vida, do ar que respiro.
Logo, quando eu vou ao Senhor e apresento as minhas ofertas, eu sempre peço do Senhor misericórdia. Senhor, tenha compaixão de mim, porque estas ofertas que eu estou entregando hoje, que eu estou lhe dando, não são proporcionais àquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Amigos, quando nós assim começamos a pensar, nós teremos a nossa prática cristã no ofertar e no dizimar, ela será bem diferente. Olhem só, Deuteronômio, capítulo 16, o verso 17, falando das ofertas. Deuteronômio, capítulo 16 e o verso 17. É um texto que vale a pena você anotar na sua Bíblia. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Deuteronômio, capítulo 16, o verso 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Extraordinário, esclarecedor desse texto. Então, as suas ofertas, elas deverão sempre ser proporcionais às bênçãos. E aqui vem à minha mente o seguinte: quando nós temos um coração mesquinho, que não somos capazes de mensurar aquilo que Deus tem feito, a gente sempre vai apresentar coisas mesquinhas também. Agora, quando temos um coração que reconhece, a gente vai oferecer mais. E Deus não nos deixa desamparados. O Senhor sempre continua abrindo portas e nos concedendo mais e mais. Quando digo mais e mais, não é aquilo que vai me tornar rico, mas é aquilo que vai me dar condições para a minha subsistência, para a minha manutenção. Afinal de contas, eu e você sabemos que o nosso mundo não é aqui. Eu e você sabemos que estamos aqui apenas de passagem. E nós estamos conquistando, nós estamos galgando, dia após dia, os passos que me conduzirá até o céu, baseado na promessa de que Jesus apresentou lá em João capítulo 3, verso 16, onde diz que se eu crer em Jesus Cristo como meu Salvador, Ele vai me dar a vida eterna. Isso não é maravilhoso? Diante do que aquilo que vimos e foi apresentado nesta noite. E agora, o que você deve fazer? Primeira coisa que você tem que fazer. Vamos lá comigo em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 10. 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 10 diz assim: olha só o que nós devemos fazer. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós devemos ser fiéis administradores dos bens de Deus. Nós devemos cuidar daquilo que é do Senhor. Nós temos que cuidar da natureza. Nós temos que cuidar de nossa família. Nós temos que cuidar de nossa igreja. Nós temos que administrar os bens que Deus me deu. Tudo pertence a Ele. Ele me deu forças para conquistar o meu carro, a casa, ou quem sabe tem lhe dado força para você pagar o seu aluguel. Deus tem proposto bênçãos na sua vida todos os dias. Cuide daquilo que pertence ao Senhor. Primeiro ponto: seja um fiel administrador dos bens de Deus. Há uma outra também proposta da palavra de Deus. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, os versos 24 e 25. Provérbios capítulo 11, 24, capítulo 11, versos 24 e 25. Sabe o que esse texto sugere? Que nós devemos chamar Deus para ser o nosso sócio. Querem ver? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Que bonito esse texto, né? Quem dá ainda vai receber mais. Quem reter aquilo mais do que é justo, vai ser isso prejuízo. Tem alguns que estão se aproveitando das coisas do Senhor, das coisas que pertencem ao Senhor.
e eles estão vivendo como alguém que segura a areia nas mãos. Lentamente, esta areia vai se esvaindo pelos vãos dos dedos. Alguns estão achando que estão ganhando, mas isto vai ser evidente ao longo do tempo, que aquilo que ele reteve vai se transformar em perda, tal qual a palavra de Deus nos diz aí em Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. O que você deve fazer? Chame Deus para ser seu sócio. E o último ponto que a palavra de Deus nos diz é que eu devo fazer isso tudo com alegria. Tudo com alegria. Eu sei que quando mexe no bolso das pessoas, elas franzem a testa, elas ignoram, viram as costas, mas a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 9 e os versos 6 e 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Querido amigo, querido irmão, eu quero lhe fazer um apelo agora. Tudo que vier em tuas mãos, faça com alegria, faça o seu melhor. Dentre os temas que hoje, infelizmente, tem tido como polêmico o ofertar e o dizimar, a palavra de Deus está lhe mostrando, está lhe revelando de que nós temos um compromisso, nós temos uma orientação, e esta orientação ela precisa ser praticada. Eu sei que um ou outro daqueles que me ouvem podem ter alguma dificuldade. Há aqueles que nesta noite foram convencidos e convertidos. Eu quero orar por você, para que o Senhor o habilite, tornando-o cada vez mais fiel àquilo que Deus nos orienta para que façamos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênçãos em grande abundância em sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua vida profissional. Ele prometeu fazer isto. Tão somente seja fiel a este maravilhoso Deus que deu tudo para te salvar. Oremos. Que a graça de Jesus Cristo repouse sobre todos nós. Que o poder da palavra nos influencie a uma mudança de postura, de comportamento em relação àquilo que pertence ao Senhor. Que tenhamos a disposição e a coragem de devolver aquilo que não é meu. Mas que tenhamos também a compreensão das bênçãos que Deus tem derramado, para que façamos as nossas ofertas proporcionais àquilo que o Senhor tem nos dado. Que a tua bênção repouse sobre cada um destes nossos ouvintes e que tenhamos uma semana abençoada sob os teus cuidados. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você continue ouvindo a voz do Senhor. Ele se revela a nós em cada estudo. Que o Senhor te abençoe. Forte abraço. Até domingo que vem.